Vamos falar dos menores agora? Menores do crime, cada vez mais constante. E aí, a polícia civil, militar, as vítimas, como é que está essa questão da impunidade? Tem relação com a falta de vagas nas unidades socioeducativas? Vamos discutir esse assunto agora no Balanço Geral. Está na lei. A identidade deles precisa ser preservada. Ainda que eles tenham sido apreendidos pela polícia depois de furtarem um carro em Canasvieiras. É que esses 4 infratores são menores de idade. Por causa da ação criminosa deles, uma operação mobilizou forças policiais ao longo da rodovia mais movimentada da ilha. 4 jovens levados para a delegacia, reconhecidos pela vítima e liberados horas depois. Essa dificuldade de mantê-lo apreendido, embora tenha ele cometido várias infrações, também é uma situação que gera um pouco de frustração no trabalho. Quando um menor de idade é apreendido, o procedimento é semelhante ao que acontece com um adulto. É encaminhado para a delegacia. Ele presta depoimento, assim como testemunhas e, se for o caso, a vítima. Mas é o tipo de ocorrência que vai determinar se ele deve ou não ser privado de liberdade. Basicamente, a internação só é recomendada quando o adolescente comete um ato envolvendo violência ou grave ameaça. Não se enquadram aí, por exemplo, os crimes relacionados ao tráfico de drogas, nem os furtos, justamente os delitos mais comuns com a participação de menores de idade. A estimativa em Florianópolis é que para 80% dos casos envolvendo menores infratores, não exista amparo legal que justifique a privação de liberdade. O menor, pode ser apreendido e internado em 3 hipóteses. A mais comum, que a gente fala que é em flagrante, quando o ato infracional é cometido mediante violência ou grave ameaça. Mas tem também quando ele descumpre uma medida anteriormente imposta ou se ele pratica outros fatos, reiteradamente fatos graves. No caso de flagrante e menor apreendido por delito com emprego de violência ou grave ameaça, depois da delegacia onde um auto de apreensão é lavrado, ele deve passar por uma audiência. Num prazo de 45 dias, a promotoria deve pedir ou não pela internação. Se a justiça decidir pela privação de liberdade, o menor é encaminhado para cumprir medida socioeducativa. Mas o departamento responsável por gerir o sistema confirma: esta é a medida mais extrema entre as penalidades possíveis. Ele pode receber até 6 medidas socioeducativas, que são 3 no meio aberto e 3 no meio fechado. Essas medidas socioeducativas, ela vem com o intuito da medida de internação ser uma medida de última instância, que é aquela medida para aquele adolescente com um ato infracional mais grave. E as outras medidas vêm como medidas de prevenção até. O Departamento de Administração Socioeducativa faz a gestão das vagas para internações provisórias e definitivas há 1 ano, por meio de uma central. O déficit, que era de 900 vagas no ano passado, hoje gira em torno de 220. A fila de espera para internação, segundo o DEASE, não avança em ordem cronológica. Autores de delitos mais graves têm prioridade. A central de vagas, ela vem com o intuito de caracterizar o ato infracional mais grave, dar prioridade para esse ato infracional mais grave. Quando um adolescente entra no sistema socioeducativo por uma solicitação de vagas do judiciário, esse adolescente recebe um escoute, que é o que a central de vagas, a legislação nos permite no momento. Então, ele recebe um escoute, uma pontuação. Então, os atos infracionais mais graves sempre terão prioridades e os atos infracionais mais leves ficam mais para trás na fila. Ao todo, são 475 vagas para alocar menores infratores no estado. Um novo CASE deve começar as atividades em Criciúma com mais 60 vagas. No CASE de São José, das 90 vagas existentes, 40 ainda não são ocupadas porque a unidade depende de uma liberação judicial, depois de uma auditoria que está em andamento. Para a Polícia Civil, a falta de estrutura também impacta na impunidade. A gente enfrenta essas dificuldades em razão da pouca existência de vagas para acolhimento desses menores, E a gente tenta, da melhor forma, instruir os autos e representar pela internação. Mas a gente encontra, sim, dificuldades quando, em razão da inexistência de vagas, os menores acabam retornando para o convívio social. E retornando para o mundo do crime. E, às vezes, abreviando o futuro. A cena do jovem, em meio a um grupo armado que afronta guarnições em uma operação, é só mais um exemplo. Na imagem, com 17 anos, Wallace Índio Farias já assumia papel de destaque em uma facção criminosa.
Aos 18 anos, dono de uma ficha criminal extensa, foi morto durante um confronto com a polícia. O episódio foi estopim para represálias e ataques que mobilizaram os órgãos de segurança pública em todo o estado. Um fim que as forças de segurança quase sempre conseguem prever. Ele já era um antigo conhecido nosso. Eu, em especial, que trabalhei muito tempo na região de Florianópolis, o conheço desde criança, quando ele já envolvido com atos ilícitos, depois atos violentos, desde os 10, 11 anos, em várias ocasiões.